No coração da história de Judá, existe um nome que ecoa como alerta. Um rei que começou com honra e terminou com vergonha. Seu nome era Uzias, e sua história é um lembrete solene. Quando o homem esquece quem o colocou no trono e tenta ocupar o lugar de Deus, o trono se transforma em ruína. Essa é a história do rei que ousou tocar o sagrado e foi marcado com lepra. Uzias tinha apenas 16 anos quando foi coroado rei de Judá. Tímido nos primeiros dias, ele se apoiou em conselheiros justos. Foi orientado por Zacarias, um homem que temia ao Senhor e entendia visões de Deus. E enquanto Uzias buscava ao Senhor, tudo prosperava. Vitória após vitória. Reinos vizinhos eram vencidos. Torre após torre, cidade após cidade. Judá florescia como nunca antes. Ele reconstruiu muros, fortaleceu exércitos, cavou cisternas no deserto. A agricultura prosperava. Os campos estavam verdes. O exército numeroso e bem treinado era orgulho nacional. A fama de Uzias se espalhou até o Egito. Seu nome era respeitado, temido, celebrado. Aos olhos do povo, ele era um rei forte. Aos olhos de Deus, era um rei em prova. Por trás de toda a grandeza, uma semente começou a germinar. Silenciosa, perigosa. A semente do orgulho. E como o mais belo dos jardins, se não for vigiado, até um coração ungido pode ser tomado por ervas venenosas. Com o passar dos anos, algo começou a mudar no coração de Uzias. O menino que um dia dependera de Deus, agora se encantava com o som do próprio nome. Ele havia conquistado tudo: poder, terras, honra, exércitos, fama. E em algum ponto entre o templo e o trono, ele se esqueceu de onde vinha sua força. Uzias queria mais. Não apenas governar o povo. Ele queria se aproximar do altar. Queria tocar o que era sagrado. Queria ultrapassar os limites que Deus havia estabelecido. E então, num dia qualquer, ele fez o impensável. Vestiu-se como sacerdote. Tomou um incensário e caminhou rumo ao templo. Não para adorar, mas para queimar incenso. Não como servo, mas como rei. Era um gesto pequeno à primeira vista, mas aos olhos de Deus era uma afronta. Porque aquilo que Deus santifica, o homem não pode dominar. Aquilo que é reservado ao sagrado não se conquista com coroas, mas com reverência. E Uzias, cego pela soberba, atravessou a linha. Entrou no santo lugar com mãos humanas e olhos que já não enxergavam o temor. O templo de Deus sempre foi lugar de glória, mas também de juízo. Quando Uzias entrou ali com o incensário em mãos, os sacerdotes sentiram o peso da profanação. Azarias, o sumo sacerdote, não hesitou. E com ele, 80 homens santos se colocaram na brecha. Eles correram até o rei e disseram: Uzias, isso não te pertence. Queimar incenso é tarefa dos filhos de Arão, os consagrados. Saia agora, pois está em pecado diante do Senhor. Mas o rei não ouviu. O mesmo coração que antes buscava a Deus, agora se inflamava de ira. Ele se virou contra os sacerdotes, levantou o braço com fúria. E foi nesse instante que a resposta do céu veio, uma mancha branca. Surgiu em sua testa lepra, silêncio, terror, espanto. Os sacerdotes se afastaram. O rei olhou suas mãos, o rosto. Sentiu a lepra se espalhar como uma sentença invisível. Não houve mais palavras, nem necessidade delas. Uzias foi retirado do templo às pressas, não como rei, mas como impuro. Aquele que se exaltou no lugar do sacerdote foi marcado por Deus diante de todos, e o templo ficou em silêncio outra vez. Desde aquele dia, Uzias nunca mais foi o mesmo. Expulso do templo, removido do trono, isolado do povo. O rei que um dia foi celebrado por nações, agora vivia só. Em uma casa separada, longe do palácio, passava os dias marcado pela lepra e pela vergonha.
Seu filho Jotão assumiu os deveres do reino. Uzias continuava vivo, mas já não reinava. Ele havia sido tocado pelo juízo, e não havia cura humana para aquilo. Nenhuma armadura, espada ou glória passada podia apagar a mancha em sua pele. Nem a que agora queimava em sua alma. Ele já não era lembrado pelas fortalezas que construiu, mas pela fronte coberta pela lepra. Sua história se encerraria em silêncio, sem salmos, sem louvor, sem glória. E quando morreu, foi enterrado com uma única inscrição: leproso. Não o título de rei, não os feitos de guerra, apenas o lembrete eterno de que quem tenta tomar o lugar de Deus acaba perdendo o próprio lugar.